Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse conteúdo às vezes não pode ter aí visualizações, vocês não se interessar por esse assunto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: essa história dos bancos ou do governo dizer que se aprovar o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados há muito tempo, está guardado na gaveta, mais uma vez o presidente da Câmara não coloca em pauta, não é votado. A PL 1328, que trata aí da suspensão do empréstimo consignável por 120 dias, certo? Segundo dados do governo, isso causaria prejuízo aos bancos, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Nós somos muitas vezes sem leitura, né? A gente não lê, a gente muitas vezes tem dificuldade de buscar informações, né? Mas a gente tem a capacidade de ouvir e entender tudo muito bem, né? Eu estou falando aqui dos 5 maiores bancos que tiveram aí mais lucro durante a pandemia de 2020 e a pandemia de 2021, porque nós já está aí no mês 6, né? Isso já divide praticamente o ano e a pandemia está aí com toda a força, cada vez mais apresentando seu poder de contaminação e, em contrapartida, os bancos estão ficando mais ricos, os empresários do sistema financeiro cada vez mais ricos, né? E olha só, 5 maiores bancos concentram mais de 80% dos empréstimos consignados no país. Sabe quem diz isso? O Banco Central, certo? Então, se os bancos concentram 80% dos empréstimos consignados, além dos outros serviços financeiros, isso significa que quanto mais o tempo passa, mais lucro essas empresas, esse sistema tem. Olha só, os 5 maiores bancos do Brasil concentraram mais de 80% dos empréstimos em 2020 em todo o país, revelou um relatório de economia bancária divulgado hoje pelo Banco Central. Isso foi no dia 7 agora de junho, certo? Segundo os dados, 81,8% dos empréstimos foram concedidos pelos 5 bancos maiores. Isso quer dizer que cada 10 emprestados, 8,18 era financiado pelo Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. O resultado mostra uma redução de 1,9 ponto percentual em relação a 2019, quando o nível de concentração nas operações de crédito era de 83,7%, mas, mesmo assim, ainda concentra um lucro muito grande para o sistema financeiro, para esses maiores bancos, onde estar aí os empréstimos consignados, principalmente bancos públicos, que é o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que onde tem o poder aí dos mais, das pessoas que têm os benefícios dependendo aí desse sistema, desses bancos, como funcionários públicos, aposentados, pensionistas, certo? A concentração em depósitos e ativos diminuíram, mas o crescimento dos fitness tem reduzido a concentração de depósito e ativos controlado pelos 5 maiores bancos. Em 2020, eles reuniram 79,1% de
todos os depósitos. De cada 10, 7,91 estava sob a guarda das maiores instituições financeiras do país. Isso representa uma queda de 4,3 ponto percentual em relação ao resultado de 2019, quando os 5 maiores bancos concentravam 83,4% de todos os depósitos no país. Nos casos dos ativos totais, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal, concentrava 77,6% em 2020, uma redução de 3,4 percentual em relação a 2019. De cada 10, 7,76 estava com os 5 maiores bancos do Brasil. Olha só, segundo o Banco Central, houve uma queda da concentração com destaque para a redução das participações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. No crédito para as famílias, a participação dos 2 bancos públicos federais diminuiu de 45,5% em 2019 para 44,4% em 2020. Em 2018, essa participação era de 48,2%. Mas por quê? Porque as dificuldades, o tempo foi ficando mais difícil, certo? E as pessoas colocaram menos dinheiro nessas instituições financeiras, como, por exemplo, poupança. As pessoas passaram a não ter condições de aplicar, nessas instituições financeiras. Apesar disso, as 2 instituições financeiras são as que mais fazem empréstimo para as pessoas físicas entre os 5 maiores bancos. A Caixa Econômica lidera com 27%, em seguida o Banco do Brasil com 17,4%. O ranking é completo por Itaú, Unibanco, Bradesco, certo? E Santander. Olha só, o Itaú e o Unibanco com 11,9%, Bradesco com 11,2% e Santander com 10% aí, da população que buscam valores, certo? Que buscam empréstimo consignado. Então, vocês veem que, diante da queda que esse sistema financeiro teve em 2019, 2020, também houve acréscimo de lucro, principalmente para os aposentados e pensionistas que buscaram empréstimo consignado através desses 5 bancos mais poderosos aqui no nosso país. Então, essa história de dizer que um projeto desse vai deixar o banco em crise, isso é uma mentira muito grande, é uma coisa que não poderia nem existir, porque isso faz que os brasileiros acreditem que, de fato, eles não entendem nada, porque você vê que, diante de um lucro, da participação desses bancos, principalmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e eles dizem que se deixar durante 120 dias as pessoas de pagarem as suas dívidas, entendemos que você não passa a dever ao banco. Simplesmente essa conta que você pagaria nesses 4 meses passaria para frente. Então, não é calote, não é dívida, é simplesmente um meio de desafogar esse aposentado, esse pensionista que está passando por um momento difícil, nesse momento de crise que estamos enfrentando no nosso país, em todos os estados. Não é questão do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, é uma forma que as pessoas estão passando,
né? Uma desigualdade que estamos enfrentando nesse momento de crise, principalmente os idosos, principalmente aqueles que de fato estão aí com um problema financeiro muito grande e que seria muito bom nesse momento. Apesar que eles dizem que esse projeto não vai passar no Congresso, segundo eles, por interesse óbvios, que era aí interesse do sistema financeiro, certo? Então é isso, a gente traz a notícia simplesmente como ela é, pois a gente não é bobo, a gente simplesmente deixa que eles pensem que a gente é. A gente muitas vezes não sabe ler, mas ouve e entende muito bem. Boa tarde.